Sextou, pessoal, sextou, se sextou é de sextas assustadoras aqui no canal Ler Até o Amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues, sejam todos muito bem-vindos. Bom, entre várias coisas, hoje é um dia pra mim muito alegre, graças a Deus, e hoje eu venho trazer pra vocês uma história que não é assim tão alegre, mas que vocês pediram bastante, que é a história dos bebês Lebensborn. Na verdade, eu queria até deixar bem claro que os bebês Lebensborn, na verdade, era um projeto, e esse projeto era um projeto secreto, feito ali pelo Heinrich Himmler, que era praticamente ali o chefe da SS, era ali o líder da SS e também o segundo em comando durante ali o reinado vamos colocar reinado, né, do terceiro Reich, que fica menos pesado. Queriam ali criar ali uma raça pura, onde o governo começaria o controle desde o momento do seu nascimento, que as crianças nascessem. E eu vou explicar tudo para vocês, desde o comecinho, desde quando essa ideia surgiu, por que surgiu e como a maior parte dos alemães até hoje não sabem que fizeram parte desse projeto. Assunto super interessante, é um assunto que assusta um pouco, porque afinal de contas, imagina só uma pessoa descobrir do nada que ela não pertence a uma família e que tudo o que aconteceu na vida dela foi uma grande mentira, uma vez que muitas pessoas ali, na verdade uma, né, em especial, tinha todo o poder de mudar toda a vida de uma pessoa, todo o passado de uma pessoa e infiltrar ela dentro de uma família que não era dela. Vou pedir para vocês que deixem aquele like logo agora no começo do vídeo. Olhem também as inscrições de vocês, se vocês continuam inscritos no canal, ativem o sininho de notificação. Me sigam no Instagram, @JoyceRodriguesOficial. Por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo. E claro, também vou postar hoje um stories totalmente especial, além do aviso do vídeo para vocês. Então é bem importante vocês estarem por lá, tá bom? Bom, agora para não demorar muito, eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny Jack, vinheta. E hoje a gente tá com quem, gente? Com a literatura que decidiu fazer mais uma ação com o pessoal aqui da comunidade do Ler Até o Amanhecer, com os inscritos, que são aquelas caixinhas, as caixinhas da literatura, que são essas aqui, que eu sempre mostro pra vocês, né? Volte e meia a gente faz aí, eu mostro pra vocês o que eu recebi. E são as caixinhas que a gente recebe surpresa, como aquelas caixinhas assim um pouquinho mais assim, vamos colocar caras, só que essa não, gente, porque a proposta da empresa é uma proposta incrível, que é fazer o quê? Pegar livros parados, livros que as pessoas já não estão mais lendo ou que já leram e estão perdidos ali criando poeira na tua prateleira e fazer eles girarem. Fazer pessoas que querem ler e que não querem colocar tanto dinheiro em um livro receberem livros de qualidade. Na minha caixinha, que é a caixinha Dark, é bem importante vocês escolherem, tá? A caixinha Dark, se vocês querem receber conteúdo de terror, de thriller, né? De ficção científica, a caixinha Dark, ela te dá tudo isso. Então eu recebi, olha só, gente, a condição desses livros. Então a literatura dá pra vocês 3 planos, tá? E receberem livros na casa de vocês. Vocês recebem um livro, é semi-novo, já recebi às vezes um pouquinho mais usado, mas não chega a ser parecido com o livro de sebo. Você também recebe, aqui no caso eu recebi O Sol da Meia-Noite do John Nesbo, porque afinal de contas eu escolho sempre a opção Dark, que vem sempre thriller, vem sempre também ficção científica ou terror. Então é importante você selecionar aí qual é a opção que você quer receber, para depois não reclamar do conteúdo. Vem também um marcador de página, que esse mês aí a gente tá falando da Anne Rice, eles estão colocando como tema a Anne Rice. Vem esse card colecionável, que normalmente tem um enigma pra você resolver, eu já tenho vários aqui, e o bottom, tá? O bottom veio do Entrevista com o Vampiro, e, bom, não preciso nem dizer, né, gente, que é lindo demais, tem a poltrona vermelha e tudo mais. Aí tem um intermediário que chama Standard, que sai por R$ 25,90, e o que você recebe é o seguinte, você vai receber 2 livros, e aí vocês vão receber todas as anteriores, né, todas as outras coisas, e também vocês vão receber um cartão postal. Esse cartão postal, ele sempre vai vir com uma frase. Esse cartão postal é de Nova Orleans, não precisava ser tão mais perfeito que isso, né, pra mim, só é o lugar que eu mais amo. E vocês também veem, e atrás vem frases e tudo mais, então são coisas para vocês guardarem, são coisas aí do mundo literário, e também essas frases sempre são do mundo literário. E aí vem também
o plano extra. O plano extra, que é normalmente o plano que eu assino, muitas vezes é muito difícil não vir 3 livros, tá? Você pode sim receber esse livro extra, ou você recebe em conteúdos. Você também tem acesso a conteúdo digital, entre outras coisas, mas no plano extra. Então, entre o básico e o extra, eu acho que eu consideraria o extra se você quer aí um plano que não seja o básico, porque você sempre tem uma chance de receber um livro extra surpresa, que é bem bacana, tá? Não esqueçam sempre de colocar a opção Dark. E hoje, só hoje mesmo, a literatura está disponibilizando 40 dessa vez, gente, de 20 ela passou para 40, porque foram muitas pessoas assinando lá com a literatura os seus kits, 40 cupons de desconto, tá? Vocês têm que colocar lá quando vocês forem assinar qualquer plano desses 3 planos, vocês têm 25% de desconto usando o cupom de desconto do canal, que vai estar dessa vez como Cestas Assustadora, sem o S, tá? Então vocês vão colocar lá tudo minúsculo e assim vocês garantem o primeiro mês com 25% de desconto, que é para vocês poderem testar. Ah, e só mais uma coisa, agora a literatura também tem uma loja virtual. Essa loja ela é fantástica porque você pode adquirir funcos, você pode adquirir também marcadores de páginas, kits anteriores, entre outras coisas, e também livros avulsos. E também pode ter a oportunidade de tirar aqueles livros que você quer que passe para outras pessoas, envia para a literatura, que você pode ganhar descontos. Isso é fantástico, tá? Então não esqueçam, tá? Entrem lá no site, o site do Literatura para vocês assinarem é o www.literatur.com.br. Lá vocês escolhem o seu plano, pode usar o cupom de desconto por lá, e o www.loja.literatur.com.br. São só 40 pessoas. Os 40 primeiros vão ter esse cupom de desconto de 25%. Então não deixa para depois, assiste o vídeo, depois corre lá para a literatura, depois eu também vou postar lá no Instagram um conteúdo legalzinho aí para vocês darem uma olhadinha no que veio na minha caixinha, tá bom? E agora vamos começar o caso, gente. Bom, os bebês Lebensborn não é, na verdade, não é um tipo de bebê, não é um lugar, não é nada, é um projeto secreto que nasceu durante a Segunda Guerra Mundial, nas mãos do Reich, tá? Nas mãos do terceiro Reich, nas mãos do Führer, né? Vamos usar a palavra Führer, que é melhor. E também o seu grande amigo, que nós já temos vídeo aqui no canal, que é o Heinrich Himmler, que foi um dos homens ali mais obscuros, talvez, ali que tenha aparecido na SS. Ele era assim o capitão da SS, e sabemos hoje, depois de vídeos aqui do canal, que a SS, ela não era apenas a guarda particular, né, do Führer. Tinha coisas muito mais ali internas dentro desse grupo da SS, que vocês vão ficar sabendo no vídeo da Sociedade do Vril, tá? Depois eu vou deixar na tela final e também vou deixar nos cards aqui para vocês e fixado no comentário aqui abaixo. A eugenia seria você preservar, sendo aqui no caso, né, uma nação, sem doenças, sem coisas que poderiam abalar a saúde e o desenvolvimento de uma sociedade. Então isso, na época, em 1933, 34, isso era um costume comum. E por incrível que pareça, ele não nasceu, essa pseudociência, porque é uma pseudociência. Eles faziam testes ali, como medição de crânio, como para saber se aquela pessoa ela tinha uma determinada etnia ou não. E o que vai acontecer no meio dessa ideia da eugenia? Que é já quando está nascendo essa ideia dos arianos, mas na Alemanha. E todo mundo pensa que nasceu lá essa questão da eugenia, e não foi. Na verdade, os primeiros países a fazerem ali centros para você cuidar da questão da eugenia foi os Estados Unidos e a Inglaterra. E o que acontecia nesses lugares? Eles pegavam pessoas que tinham doença mental, de doença mental a doenças físicas mesmo. Então nasceu com alguma má formação, alguma coisa assim. E o que eles faziam? Eles esterilizavam essas pessoas. E isso acontecia sim, tanto nos Estados Unidos, que foi o primeiro lugar, juntamente com a Inglaterra. Posterior a isso, que vai acontecer? Quem vai querer adotar isso é o Heinrich Himmler na Alemanha. Então, em 1938, ele diz o seguinte, que não importa onde tenha sangue ariano, eles vão descobrir, então ele quer dizer que eles vão sair caçando pessoas que são ali da raça pura, né, a raça ariana na cabeça daquela cambada de maluco, e que ele levaria de volta para a Alemanha e germanizaria essas pessoas de qualquer maneira, nem que ele tivesse que roubar
essas pessoas. Só que ele não estava falando de adultos, ele estava falando de pessoas em formação, seriam os pequeninos. Então o que ele começa a fazer? Quando chega em 1935, já estava sendo montado, já estava sendo ali catalogado pessoas que eram consideradas ali de sua raça pura, que eram as pessoas que tinham os seus crânios medidos e também a sua árvore genealógica totalmente ali revirada. Então, para vocês terem uma ideia, para você ser considerado um alemão puro, você tinha que provar a sua árvore genealógica desde 1800. Então, eles iam regredindo para ver se em nenhum momento o seu sangue teve uma interferência de qualquer outra etnia, de qualquer outro grupo de pessoas, principalmente judeus, obviamente. E os judeus, aqui a gente não vai falar o que acontecia com eles, porque seria chover no molhado, mas o que aconteceu foi o seguinte: essas pessoas, foi aberto ali um programa e essas pessoas começaram a se inscrever para provar que eles eram então dessa raça pura. Só que existiam sim pessoas que eram, então essas pessoas eram separadas e tudo mais, tanto homens quanto mulheres. Alguns iam para outros grupos da polícia, né, da polícia alemã, ou para outros lugares. Não existia somente a SS, mais uma vez, só que a SS era um grupo de elite. Então, para entrar na SS, gente, não era para qualquer pessoa, não. O que acontece é o seguinte: quando você entrava na SS, além de você ter passado por todo aquele processo de provar que você é um alemão legítimo, a sua árvore, então, genealógica, ela tinha que chegar até 1750, então 50 anos ali a mais, né, no passado do que qualquer outro alemão. E quando fosse comprovado tudo isso, você entrava para isso que hoje nós sabemos, depois do vídeo da Sociedade do Vril, que era mais uma irmandade do que um grupo de qualquer tipo de ação ali. Claro, eles tinham ação? Tinham, era a cavalaria, era sim o grupo de elite, era sim as pessoas mais poderosas ali, em defesa do Führer, em defesa ali da nobreza alemã. Só que acontece o seguinte, gente, essas pessoas, elas tinham a vida totalmente comandada pelo Himmler e também, obviamente, pelo Führer. Eles acreditavam no Reich de 1000 anos, então eles acreditavam que por 1000 anos as pessoas viveriam ali dentro daquelas condições que então o Führer impunha para as pessoas viverem. Então eles precisavam de pessoas para substituir então os antigos, seriam os primeiros cavaleiros da SS, porque era assim que eles eram chamados, cavaleiros da SS, e fossem substituídos por pessoas ainda mais puras. E como isso acontecia? Uma vez você dentro da SS, você só podia se relacionar com uma mulher, você só podia se casar, e o casamento era uma coisa muito cobrada, com uma mulher que já teria passado então por todo esse processo de medição de crânio, e ela também tinha que provar que ela era de raça pura. E sim, parece que estamos falando de animais, e é justamente o vazamento que futuramente vai ter na mídia, aguarda aí. Bom, então eles se casavam, e depois que eles se casavam, quando era permitido então o casamento, o que era feito? Eles pegavam e eram obrigados ali, eram incentivados, mas na verdade a palavra é obrigado mesmo, porque vê só, eles eram incentivados a ter filhos, e não era um filho, no mínimo 4 filhos. E um desses filhos, pelo menos, que fosse entregados então ali pro governo. Então, quem era da SS tinha isso com eles, um desses filhos seria entregue ali para o governo, para que o governo cuidasse de toda aquela criação da criança. E obviamente o que ia acontecer futuramente? Ele seria um futuro cavaleiro da SS. Quando o filho de um cavaleiro da SS nascia, havia até mesmo um batismo, onde ali aquela criança já era colocada como se fosse ali a sucessora do próprio pai, como futuro cavaleiro da SS, o futuro protetor então da Alemanha. Himmler era uma pessoa estranhíssima. Ele era um homem totalmente doente, mas ele gostava de crianças. Quando chega 1935, ele cria um projeto secreto chamado Lebensborn. Eles pegaram um lugar chamado Stanhering, e desse lugar eles criaram 10 casas. Essas casas eram casas Lebensborn. Então essas casas seriam como se fosse assim um local, tanto as esposas dos cavaleiros da SS, como também as garotas da BDN, da Liga da BDN. O que era a Liga da BDN? Era uma liga de mulheres comprovadamente alemãs. Então elas faziam diversas atividades físicas, elas faziam muitas atividades intelectuais, e
e também tinham já todo um treinamento acadêmico de como ser uma boa alemã, e isso incluía casar com um alemão puro. Como era uma liga, eram algumas mulheres ali seletas, algumas garotas no caso ali seletas, elas sabiam, por serem jovens, que futuramente seriam esposas de um cavaleiro da SS, e esse teria que ser o destino delas, mas nem sempre funcionava dessa forma. Uma vez entrando na BDN, você já estava praticamente assim, dentro do sistema. Por quê? Você já ficava sabendo que existia um lugar chamado Lebensborn. Uma vez contando isso para você, ninguém mais podia saber que você sabia da existência desse lugar, porque era secreto. Então, se você não se casasse e acabasse engravidando, você sabia que você podia ir até aquele local, mostrar sua documentação, seus cadastros e provar que o seu filho não tem nenhuma descendência, por mais que o pai não tenha assumido a esposa, que era o correto naquela época, a casamento, ele também não era um judeu, ele era um alemão puro. Todos esses critérios sendo preenchidos, ela podia ficar lá nessas casas, morar nessas casas, e nessas casas o que acontecia? Elas tinham bons tratamentos, bons médicos, excelentes remédios, lugar limpo, lugar secreto, então era um lugar onde ninguém ficaria sabendo que elas estavam grávidas, então isso evitaria que as pessoas acabassem ali fazendo algum tipo de piada maldosa e também estragasse a condição delas de ser ainda uma mulher solteira sem filhos, porque essas mulheres solteiras, na maioria das vezes as que eram aceitas dentro das casas Lebensborn, eram solteiras. O que acontecia? Quando o bebê nascia, na maior parte das vezes elas não levavam o bebê, e o bebê ficava na casa Lebensborn. Tinham as esposas dos cavaleiros da SS que também muitas vezes iam até a casa Lebensborn, porque lá seria então o local onde elas seriam preparadas, onde elas teriam todo o cuidado, e tinham mesmo, para o grande dia, o grande evento então do parto. Era assim que o Himmler fazia. Lembrando que esse projeto foi encabeçado pelo Himmler, então ele era totalmente ativo no meio dessas casas, ele fazia visitas, ele visitava também as crianças que iam nascendo, inclusive as crianças que nasciam no dia do aniversário dele ganhavam presentes especiais. Então, fazer o que, né? É o cara. Bom, essas casas Lebensborn começaram então assim cheias principalmente de mulheres solteiras que precisavam de um lugar para ter o seu filho, só que elas não queriam carregar essas crianças com ela. E no fundo, eles gostavam que isso acontecesse, só que não era uma coisa legal você dizer que o governo então estava criando ali um lugar secreto onde crianças estavam sendo ali colocadas naquela casa sem pai, sem mãe, sem ninguém, e que seria fruto ali quase de uma manipulação de raças, como se fossem cavalos. E essa foi a informação que vazou para a mídia, que essas casas existiam, eles não sabiam o nome, mas que as pessoas podiam ter os seus filhos frutos de reprodução como se fossem de cavalos, e o Himmler ficou muito pé da vida com isso. Essa era uma época que as propagandas, né, do que era ser um verdadeiro alemão, do que era ter, né, o sangue ariano era importante, então mostrava cenas de atletismo, entre outras coisas, e também a questão de como a nova geração era importante. Crianças nascidas dentro do projeto Lebensborn desde sempre, e aí a gente vai entrar numa parte talvez um pouco desconhecida ou não, também muita gente aí já teve um spoiler ou outro aí ao longo do tempo no canal, é o seguinte: quando essas crianças não eram levadas pela mãe, elas ficavam assim em locais todas juntas e aglomeradas, já não era o mesmo sistema ali de médicos e aquela coisa toda que era com as mães, né, tá tudo bem, tá tudo bonito, não. Essas crianças, elas eram mantidas todas juntas, né, então todas juntinhas ali, porém o que acontecia, elas eram vendadas, e as enfermeiras que cuidavam delas também, e muitas vezes elas só utilizavam fraldas para elas já irem criando resistência do frio. Então, quando elas cresciam um pouco mais, elas tinham várias atividades que elas tinham que fazer, onde elas tinham que se exercitar, fazer muito atletismo, tudo sempre dentro da germanização, da educação
alemã, então elas já eram doutrinadas, era quase uma lavagem cerebral que acontecia com essas crianças durante o processo de crescimento. Isso normalmente elas eram colocadas do 0 aos 6 anos nesse primeiro lugar aí, onde essas enfermeiras davam muitas vezes mamadeiras, as mamadeiras eram automáticas para que não tivesse contato humano, e elas também eram proibidas de ter colo, então você não podia pegar, uma enfermeira dessa não podia pegar uma criança Lebensborn no colo, tá? Porque isso cria um tipo de afetividade que não é bom, não é viável. E depois os esportes e as atividades colocadas ali, elas também eram um pouco mais agressivas, induzindo ali o jovem a ter uma agressividade e também um poder de controle e comando. Então tudo isso já era pensado antecipadamente. Quando chegava aos 6 anos de idade, dos 6 aos 12, eles tinham dois destinos. Ou eles seriam adotados por uma família de dentro da SS, que eram as pessoas mais preparadas, as pessoas de mais alto conceito para eles, ou eles acabariam mesmo em uma casa Lebensborn, onde eles terminariam, vamos colocar assim, seu treinamento e ficariam ali até os seus 12 anos. Dos 12 aos 16 anos tinha outras regras, aí já começavam maratonas, coisas mais ligadas ao esporte e também uma campanha maior dentro da cabeça desses jovens sobre a importância de você ter o Führer como seu, entre aspas, Deus. Então isso era uma coisa séria. Muitas crianças tiveram sorte, tiveram boas adoções, nem sempre as pessoas que faziam parte da SS eram más. Então essas crianças, elas, uma vez adotadas, elas eram tratadas igual, mas igual mesmo qualquer outro filho que tenha vindo de forma biológica, não tinha distinção. E dentro da Alemanha isso era um ato muito genuíno, que inclusive era até mesmo falado durante as reuniões da SS, e essas pessoas chegavam a ser até mesmo ali premiadas por ter adotado uma criança que seria uma criança do Führer. Então ela chegava a ser às vezes até mais especial do que um filho biológico que não tinha sido entregue para o governo. E essa parte de entregue para o governo é muito interessante. Por quê? Quando uma mãe chegava lá grávida e não tinha ninguém por ela, era só ela no meio de uma guerra, seria isso, né? Ela assinava um papel quando ela entrava, que ela deixaria a criança para o governo. Então ela aproveitava, ela tinha ali o tempo que ela passasse ali para até ter o bebê, depois ela tinha um pós-parto e depois do pós-parto ela tinha que ir embora, deixar a criança dentro da casa Lebensborn. Então todas essas coisas elas eram feitas, e existe sim alguns relatos de que durante esse período também algumas crianças passaram por experimentos. Tinha um laser que eles passavam, inclusive, sempre, para que as crianças estivessem sempre com os cabelos cada vez mais claros. Para eles, a perfeição seria se fossem quase brancos os seus cabelos. E é muito engraçado porque o próprio Führer não era assim, né? Ele era baixo, porque também ser alto era uma prova de que você era um alemão puro, quanto mais alto, mais puro, e o Führer era pequenininho, tinha o cabelo escuro, né, enfim, né, vai entender, não tinha olho claro e etc, e etc. E essas crianças tinham. O que que acontece? Quando chegou por volta de 1940, o Himmler ele percebeu que não tinha crianças o suficiente e que até mesmo os cavaleiros da SS não tinham abraçado com muito amor essa ideia de ter filhos e entregar filhos ali para o governo. Eles tinham os seus filhos, mas eles não deixavam que o governo tomasse conta, entende? E é muito estranho você pensar numa proposta onde, mesmo você sendo um cavaleiro da SS, você entrega um filho para ser criado dentro ali do projeto Lebensborn e uma outra família da SS criar o seu filho. Não tem muita lógica, mas para eles tinham, porque quando essa criança entrava lá, ela era totalmente ali sugestionada o tempo todo, passava por uma lavagem cerebral e ela só ia terminar o treinamento dela numa outra família da SS. Muitas vezes discutindo com esse pai, né, nesse pai adotivo, questões muito mais assim profundas sobre a SS. Passando por essa dissociação de quem é o seu pai, carinho e essa coisa toda, as crianças tinham mais potencial do que as criadas dentro de casa. Bom, o que aconteceu também? Quando chegou 1940, tinha sido tão fraco, mas tão fraca essa campanha que tinha sido feita aí, secreta dos bebês Lebensborn, que eles só tinham em torno ali de 7.200 crianças. Isso não era nem perto do que o que eles precisavam. Eles queriam pelo menos ali umas 100.000 crianças. E eles achavam que eles iam conseguir isso.
Então, o que acontece? Conforme o exército alemão começa a ir para outras terras e tomar outras terras, Bulgária, Polônia, Noruega, Tchecoslováquia, Luxemburgo, Bélgica, Dinamarca, então todos esses países foram entrando no domínio do Führer. E o que o Himmler fez? Teve uma primavera que, principalmente ali na Polônia, ele levou diversas crianças, então ele sabia que aqueles países em algum momento tinham feito parte ali da Alemanha antes de se tornarem independentes e que seria basicamente ali o mesmo sangue. Então ele levou todas praticamente as crianças que ele pôde levar e lá ele separou as que eram puras. E as que eram puras eles levaram para a Alemanha e colocaram lá para a germanização. Essas crianças nem sempre eram tão pequenas, então tinha crianças de todas as idades, às vezes até pré-adolescentes. Quando eles chegavam no projeto Lebensborn, eles eram obrigados, gente, obrigados a esquecer quem eram seus pais. Eles tinham que lembrar sempre os seus novos nomes e esquecer o seu nome antigo. Eles tinham que não falar o seu idioma, eles tinham que falar alemão, então eles eram proibidos de falar outro idioma que não fosse o alemão. Então tudo isso era cobrado deles, eles tinham que fazer um reset mental para poder agradar todo aquele esquema Lebensborn. E depois, muitas vezes isso era feito também já dentro de uma família, muitas vezes da SS, então já era uma coisa assim muito mais assistida de perto, mas na pior das hipóteses eles ficavam ali no sistema Lebensborn sendo criados dessa forma. Essas crianças tinham pai, tinham mãe, tinham família e tinham sido separados das suas famílias e tinham que aprender a serem bons alemães e tinham que ser melhores, inclusive às vezes, do que os próprios alemães nascidos na Alemanha. Então, a partir do momento que eles eram levados do seu país, eles tinham que esquecer quem eles eram. E também tinham os que eram adotados ainda bebês. Como Himmler, ele comandava tudo, a polícia, os registros e tudo mais, ele mudava os registros das crianças. Então assim, não dava para saber de onde elas vieram, quem eram os pais verdadeiros, quando elas chegaram na Alemanha. Sem essa documentação, se tornava impossível futuramente aquela criança descobrir de onde ela veio. E assim também ele queimava outros documentos, muitos eles conseguiram queimar, principalmente entre os anos de 43 a 45, que é próximo do fim da guerra, para que nunca fossem descobertos que essas crianças não eram de fato crianças alemãs, e sim trazidas de outros países como crianças alemãs. E aí o que foi acontecendo? Essas crianças tinham esse tratamento, não seria um chip de verdade, mas seria quase como uma ideia de chip nazi, já tinha sido colocado na cabeça deles, e eles seriam aí a futura SS gigantesca que o Führer esperava. Acontece que não deu tempo. Em 1945, quando a guerra termina, então, o que vai acontecer é que essas crianças que eram provadamente alemãs e comprovadamente alemãs, elas foram uma das pessoas que mais sofreram nas mãos das pessoas que ocuparam a Alemanha, que estava destruída em escombros, quando Führer decidiu tirar ali sua vida. Então ali ficaram só escombros, prédios derrubados, as pessoas ficaram numa condição terrível e alguns foram sendo adotados e foram se criando ali. Outros acabaram ali sendo institucionalizadas. E aí o que vai acontecer? Essas crianças um dia vão querer saber quem elas eram. Quando a palavra Lebensborn foi conhecida, assim como várias outras palavras que ninguém tinha ideia no mundo que isso existia na Alemanha, algumas coisas foram sabidas, como por exemplo, o Mengele queria aprender a fazer o quê? A fazer os gêmeos, né? Ele tinha aquela fascinação por gêmeos, mas também não era por acaso. Porque se ao mesmo tempo em que uma criança podia nascer e podia ter duas, gente, ele estaria fazendo o dobro de crianças ao mesmo tempo. Crianças, né, em quantidade dobrada, estaria mais próximo ainda da quantidade que eles precisariam e ainda da forma que ele queria manipular. Ele tinha uma fascinação por isso, entre outras coisas, e muitas vezes sim, não era só utilizado nos campos ali, aquelas coisas que ele fazia, mas também nas crianças Lebensborn. Tem várias histórias das crianças Lebensborn, inclusive tem um livro falando disso, depois eu vou deixar aqui na descrição, porque é a história de uma moça que foi então adotada ainda bebê por uma família alemã e ela não sabia, mas ela tinha vindo de outro país, ela não era uma filha legítima e ela quer saber quem ela era. Então isso era muito complicado. E aí o que vai acontecer?
Quando vai se passando o tempo e tal, alguns vão tentando descobrir quem eram. Quando sabem que vieram desse projeto, várias pessoas não tinham a menor ideia que tinham saído do projeto Lebensborn. Então, quando souberam, ficaram desesperadas e queriam, voltaram então até as casas para ver se encontrava algum registro, alguma coisa, mas era tudo muito vago. E os registros mais importantes estavam confiscados. Estava acontecendo muita coisa, estava acontecendo o Tribunal de Nuremberg, estava acontecendo muita coisa. Tribunal de Nuremberg foi então a época em que as pessoas que participaram, né, da Segunda Guerra junto com o Führer, eles estavam ali para serem julgados por crimes de guerra, entre outras coisas, e muitas vezes o pai dessas crianças estava lá. Então sumiram basicamente os homens ali da Alemanha. Foi uma Alemanha que seguiu entre mulheres e crianças. Então o que vai acontecer é o seguinte: depois de muito tempo, quando tem a queda do muro, né, de Berlim, eles abrem toda a documentação. Muitas documentações foram abertas, só que muita gente não sabe que ela precisa ser pedida. Você precisa pedir aquela documentação, você precisa pedir para ter acesso. Alguns conseguiram descobrir quem eram seus verdadeiros pais, suas mães, que muitas vezes vieram de outros países, mas às vezes não, só era filho de uma mãe que ou o homem era casado, porque na SS eles podiam ter sim relações com essas moças que era da BDN, que eram moças raça pura, somente para engravidar. Mais uma vez, assistam um vídeo lá da Sociedade do Vril que vocês vão entender tudinho essa parte aí. Então elas estavam só para isso, para a produção de bebês, e eles estavam lá para ajudar nessa missão tão difícil. Então o que acontecia? Também iam muitas mulheres francesas que engravidavam de soldados alemães, não precisa nem, a gente imagina mais ou menos como, né? E apareciam também, eram levadas às vezes à força para essas casas Lebensborn e também não podiam voltar com as suas crianças. Gente, é um verdadeiro caos, tá? E quando termina então aquela situação no bunker, né, do Führer, começa o que eles chamam de ano zero, que é quando tudo vai virar um grande caos. E aí vai ser com os alemães que a coisa vai ficar muito difícil. Cada pedaço ali da Alemanha vai ser dividido com as pessoas que ajudaram a derrubar o Führer. Então, cada grupo é de um país, cada país é responsável por um grupo. Alimentar essas pessoas era difícil, as estações ferroviárias estavam todas destruídas, então não dava para trazer comida para todo mundo. As pessoas trabalhavam em condições assim terríveis. E foi um momento que esses jovens aí do projeto Lebensborn sofreram muito, porque trabalharam muito, tinham que provar, inclusive, que não eram tão maus quantas pessoas que os educaram. Então isso que era pior ainda de tudo, porque como eles eram comprovadamente alemães e essas pessoas queriam que eles pagassem, é quase que como se fosse uma vingança com todos os alemães. E não é bem assim que funciona. Mas o que a gente observa muito na história é que um regime normalmente totalitário, ele é derrubado por outro regime, muitas vezes até mais totalitário. E nesse caso já tinha acontecido tudo que tinha acontecido, né, com os judeus, e dessa vez eles estavam querendo fazer os alemães passarem pelo mais próximo disso. Se vocês quiserem, eu posso falar em um outro vídeo sobre o ano zero, que eles consideram o ano zero, que foi aí depois, né, do bunker do Hitler aí, tá? Mas aí isso aí teria que ficar para um outro vídeo. Hoje essas crianças aí que são adultos, né, alguns já com bastante idade, procuram ainda suas origens, e por incrível que pareça, um país que assim quis fazer isso foi a Noruega, também quis criar ali um celeiro de Lebensborn, e aí eles fizeram, só que ao invés de 10 casas, eles tinham 9 casas Lebensborn, e nessas casas eles produziam muito mais bebês do que na própria Alemanha, só que depois que nasciam, a maior parte deles era mandado para a Alemanha. Os que permaneceram na Noruega hoje fazem parte de um grupo que reclamam inclusive indenizações por ter participado disso. Existe um grupo sim organizado que tenta ali encontrar famílias. Muitas não é mais possível, essas pessoas já se foram, mas eles querem pelo menos um nome, eles querem pelo menos saber quem eles eram, filhos de quem eles foram e tantas outras coisas que nunca se preenche a lacuna. Eu vi um senhor dizer que seria como se você tivesse vindo de lugar nenhum e só sido colocado na terra. Você não tem pai, você não tem mãe, você não tem filiação, você não tem nação, nacionalidade, você não tem nada. Então ele fala que é uma coisa muito dolorosa e que as consequências disso foram terríveis. Ele chegou a dizer até mesmo que médicos psiquiatras
padres, pessoas, populações não aceitavam eles de forma alguma. Então eles viraram seres marginalizados na sociedade, a um ponto que muitos ali acabavam tirando sua vida porque não se sentiam parte de absolutamente nada e não tinham nada a dizer sobre o seu passado, não sabiam quem eram, não sabiam de onde tinham vindo. Então muitos acabavam com tudo isso ou se rendiam ao alcoolismo. Muitos tinham crescido e nem imaginavam que tinham feito parte desse projeto. Quando souberam, tiveram problemas psiquiátricos, mas não adiantava procurar o médico, porque os médicos não abriam a porta com tanto amor para essas crianças, para esses adultos depois futuramente. Muitos ali não tiveram a chance de se casar, ter filhos ou essas coisas. Alguns que foram criados de fato por famílias, eles tiveram essa chance. Muitos até eram portadores de fortunas, né, que é o caso aí dessa moça do livro aí que teve ali uma família muito abastada que a adotou. Mas o que acontece? Não adianta, ali ficou o estigma, são crianças que tiveram sim o estigma de ser ali parte de um projeto secreto e, enfim, horrível ali que foram os bebês Lebensborn. Esse mesmo rapaz, ele diz que desde o treinamento, antes do fim da guerra, até depois do ano zero, que foi então quando teve a queda do Reich, as coisas eram terríveis, tanto os treinamentos, a escola, a forma com que eles eram tratados dentro desse projeto e depois, quando eles foram institucionalizados, né, virou ali como se fosse um orfanato, as coisas ficaram ainda piores, tá? Bom, essas pessoas lutam por justiça até hoje, elas procuram que sejam reconhecidas e que exista um documento formal dizendo que esse tipo de projeto nunca mais pode se repetir, parece que nunca deram isso para eles. Eles continuam na luta e são ali uma sociedade que se acolhe. Isso é muito interessante. Só que é na Noruega, não é na Alemanha. Muitos dos alemães não querem saber se fizeram parte dos bebês Lebensborn, eles não querem. E é ali, eles têm uma estimativa que grande parte das pessoas que estão ali são sim filhos do projeto Lebensborn. Por quê? Quando eles levaram essas crianças, eles levaram em torno de 200 mil crianças de outros países para a Alemanha e só em torno de 20 mil crianças conseguiu retornar para os seus lares de origem. Então todos esses outros aí ficaram, enfim, na Alemanha e tem aí sua descendência, formação e tudo mais. Muitos descobriram quem era sua família, não quis voltar também, entre outras coisas, e a gente não pode culpar, porque eles já tinham sido criados muitas vezes por outras famílias. Enfim, gente, é uma situação muito delicada mesmo e assustador. Pensa vocês, se agora vocês descobrem que vocês fazem parte de uma coisa dessa, de um projeto desses, que vocês têm uma outra família, que, sei lá, às vezes a sua família acabou nos campos e você tá ali, tendo uma vida com as pessoas que fizeram isso com a sua família. Então, são situações em que põe uma pessoa para pensar e aí a gente entende a origem de todo o trauma que essas pessoas acabaram sofrendo aí, principalmente quando se tornaram adultas. O Himmler, para não passar pelo tribunal de Nuremberg, ele foge com um uniforme cinza comum e depois ele acaba tendo a oportunidade de ingerir, né, uma cápsula de cianeto e termina com tudo, né, porque ele era muito macho. E aí o que vai acontecendo no meio dessa situação toda? Esse grande projeto dessas crianças que ele tanto amava, ele não olhou para trás, nem deixou ali nada relacionado ao que seria feito com elas. E claro que esse final genial aí, que todo mundo conhece, é sempre discutido se de fato houve o bunker, se de fato houve isso com Himmler, mas o fato é que a Alemanha passou das mãos do Reich para outras pessoas e esse ano zero, gente, foi o ano, viu? Sinceramente, eu fiquei em choque. E indico para vocês como leitura o livro dos bebês Lebensborn. Fica o nome aí para vocês. Eu achei a leitura dele é muito fluida, vocês leem muito rápido. Eu li em metade de um dia, deu para ler tranquilamente. E assim, achei a história muito boa, só que conta a história de uma pessoa e aos poucos vai intercalando com o que aconteceu depois do bunker. Então é bem interessante porque tem um pouco de história autobiográfica, né, história ali da moça, né, e também vai ter um pouco da história do que aconteceu com a Alemanha, principalmente depois do bunker, tá? Só reforçando, não esqueçam, hein, gente? Passem lá no site da Literatur, façam aí a assinatura de vocês nos planos, tem os 3 planos para vocês.
Vocês já sabem aí o que fazer, usem o cupom de desconto da Literatur, que disponibilizou pra gente 40 cupons de desconto com 25% de desconto. É bastante desconto e lá vocês podem aí testar pelo menos um mês, é pro primeiro mês, tá? Então, o primeiro mês vem com 25% de desconto, vocês podem aproveitar, testar a caixinha. Eu tenho certeza que se vocês testarem, vocês vão amar, gente. A surpresa, se a gente sai abrindo que nem uma criança, é muito legal, tá? E os planos vocês escolhem e visitem também a loja, tá? A loja virtual deles, que parece que promete aí que vai ser uma loja de bastante artigos aí literários. Eu tô doida pra dar uma olhada nos marcadores de página que tem por lá. Eu fiquei um pouco aí aguçada, tá bom, gente? O vídeo vai ficando por aqui. Deixem a opinião de vocês, o comentário. Eu vou deixar todas as informações, tanto da literatura como também do livro que eu mencionei para vocês. E a gente continua discutindo aqui essas informações e desejo a todos um excelente final de semana. O vídeo vai ficando por aqui, a gente continua nos comentários, porque vocês pediram esse vídeo e eu trouxe com o maior carinho nesse dia que para mim é muito especial e vocês vão saber por quê. Vão entender tudo, tá? E também vou deixar um videozinho mostrando a minha caixinha lá no Instagram, então confere que vai ser juntinho com o vídeo, eu vou postar lá pra vocês, só pra vocês darem uma olhadinha que gracinha que é essa caixinha, porque aí por ali, pelo Instagram, dá pra mostrar com mais calma. Um ótimo final de semana a todos, um beijo e até um próximo vídeo. Fui!